Boa tarde, associados e associadas da ASPUV, da ASAV, dos sindicatos em geral, do Serviço Público Federal. A intenção aqui hoje é falar sobre o contexto de greve na Universidade Federal de Viçosa e no Serviço Público Federal. Recentemente a gente teve como comunicado geral tanto o ingresso em greve das entidades ligadas aos técnicos administrativos, que seria a FASUBRA e outras, e as entidades ligadas à docência no ensino superior, das instituições federais de ensino, estão também discutindo, analisando a conjuntura para o ingresso em uma greve unificada do funcionalismo federal. Dito isso, observamos a especulação que existe não só em Viçosa, mas em outras localidades, quanto ao seu direito de servidor em participar ou não de uma greve e a oportunidade que deve exercê-lo. Dito isso, a gente já observa de pronto a Lei 7.783 de 89, que ela traz com clareza e ela regulamenta de forma sucinta o seu direito a ingressar numa greve, a exercer o seu direito de greve, né, de paralisação. Basicamente, o que é uma greve? Para que ela existe? Né? Sem delongar muito no histórico, a greve ela existe quando estão esgotadas as possibilidades de negociação com o patrão, né? Empregado e patrão. Esse é o contexto de uma greve. Hoje, quando a gente analisa a princípio, sem muito dado contextualizado, né, na nossa situação atual, quando a gente traz que o governo federal apresentou a política de zero reajuste até que se apresente o novo percentual, o novo montante de arrecadação em 2024, então estão esgotadas a princípio qualquer possibilidade de incremento salarial. E com isso a defasagem salarial ela está posta para todo o funcionalismo, inclusive no âmbito dos técnicos administrativos e dos docentes. Lembrando que, dentre os salários e as carreiras do funcionalismo federal, os técnicos administrativos são os que recebem menos, né? São os que têm os salários mais próximos do piso do salário mínimo. A docência, apesar de ter a sua valorização, tem tido defasagens anualmente e acumulado em décadas. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, o exercício do direito de greve ele é pautado quando a negociação se esgota. E aí cabem aos trabalhadores a oportunidade de exercê-lo, de falar, olha, se não tem mais nenhuma perspectiva, a gente tem que arrumar um outro caminho para que o patrão, o empregador, o governo se veja sensibilizado a nos ouvir, a propor alguma coisa, ainda que seja de forma planejada, em perspectiva, para mais de um ano, enfim. Então, dito isso, a gente recebe com uma observação especulativa aqui na nossa realidade local que estão invertendo o debate, né? A própria instituição preocupada tem trazido, e aí nos jornais, né, na rádio, em outros contextos mais íntimos da estrutura orgânica administrativa interna, que o debate sobre a greve tem começado a partir de uma ideia de que a greve tem que ser reposta, ou terá que ser reposta. Claro que ninguém vai dizer, ou descuidar de dizer que a greve ela gera a suspensão do contrato de trabalho, né? E como gera suspensão do contrato de trabalho, se não houver reposição dos dias paralisados, é claro que haverá o desconto salarial e o desconto no registro funcional daqueles dias. Isso é uma consequência legal, é uma consequência razoável de não trabalhar, de paralisar. Afeta-se o empregador com o não trabalho e disso não tem que ter nenhum outro prejuízo que eu digo disciplinar, não tem que ter processo administrativo disciplinar, não tem nenhuma conduta punitiva. A perda do salário ela não é vista como sancionatória, como punitiva, mas a perda do salário é consequência da não prestação daquele trabalho. Então essa é a realidade
do fato da greve. Só que a gente não precisa inverter a lógica. A lógica que sempre houve nos movimentos grevistas era paralisa, negocia e depois repõe, faz a reposição na forma negociada. As negociações, inclusive quanto à reposição, elas ocorrem ao final de um processo grevista. Então, a grande preocupação que o debate, por vezes institucional, tenta trazer, não deve afetar os trabalhadores neste momento. Esse é o primeiro ponto. A lei de greve ela estabelece muito bem. Qualquer tentativa de coação, de pressão sobre a classe trabalhadora nesse momento, sobre as carreiras do funcionalismo federal, para que não paralisem, mesmo que seja cobrando metas, mandando voltar ao trabalho, ou perguntando quem aderiu, quem não aderiu à greve, elas são ilícitas. Elas são puníveis como práticas antissindicais e isso está previsto na lei de greve, isso é regulamentado. A regulamentação de greve ela é mínima, mas ela prevê que o abuso no direito de greve ele não pode ocorrer nem do lado do empregador, que deve resguardar atividades essenciais previstas na lei, quanto do lado do patrão, que deve evitar, buscar evitar, pressionar o trabalhador ou frustrar o exercício do seu direito. Então esse é o primeiro recado que nós temos a dar aos servidores públicos. Exerçam o seu direito, opinem, analisem o cenário, vejam as perspectivas com total liberdade, amparados por uma Constituição cidadã, ainda temos isso no nosso cenário, e por uma legislação que minimamente embasa aí o exercício do seu direito e lhe permite liberdade total para suspender as suas atividades durante esse tempo.